Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4 e essa semana 5 do sexto ano de 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir e também compartilhar com os colegas de vocês. Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal. Essa semana a gente vai falar um pouco aí sobre o islamismo e depois sobre as cruzadas. Vamos lá. O islamismo surge no século VII no Oriente Médio e se espalha pela Ásia, África e Europa. Entretanto, os reinos católicos que cobriam grande parte do continente europeu são chamados pelo Papa Urbano II, século XI, a frear esse avanço, já que o islamismo era visto como uma ameaça ao poder da Igreja Católica. Então, o islamismo é uma religião fundada pelo profeta Maomé. Os islâmicos eles seguem o Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado para eles. Esse livro teria sido ditado pelo anjo Gabriel para o próprio Maomé, que teria escrito aí esse livro. E o islamismo, a religião islâmica, ela vai se espalhar aí, pelo Oriente Médio, chegando aí à Ásia, à África, e também a alguns trechos aí da Europa. E o Papa, ele vai ver esse crescimento do islamismo como uma ameaça para a Igreja Católica. Bom, o Papa decide, então, convocar o que a gente chama aí de as cruzadas. O que foram as cruzadas? As cruzadas tinham o objetivo de reconquistar a Terra Santa. Então, olha só, o objetivo das cruzadas era reunir o máximo de soldados possíveis para marchar até Jerusalém, considerada a Terra Santa, e expulsar os muçulmanos da região. Esses soldados estampavam uma cruz vermelha na roupa e, por isso, passaram a ser chamados de cruzados. Além do interesse religioso e político, a nobreza também tinha interesses econômicos, já que queria ampliar seus negócios na região. O comércio de especiarias, tecidos e outras riquezas era intenso no território. Em 200 anos de tentativas, foram organizadas mais de 10 cruzadas. Essas expedições consumiram muitos recursos da nobreza na época. Muitos cruzados morreram em batalha, diminuindo bastante a quantidade de nobres na Europa. Pessoal, a gente vai começar a perceber o seguinte, que a Europa passava por um sério problema, que são a nobreza sem terra. Você tinha vários nobres que já não tinham mais terras. Por quê? As terras seriam do filho mais velho, e os outros filhos, eles não tinham direito às terras. Então, você tinha lá muitos nobres que não tinham terras. E acontece o seguinte, esses nobres, eles não iriam trabalhar, eles não queriam trabalhar como lavradores, como camponeses. Então, eles acabavam entrando em conflitos uns com os outros, Você tinha casos aí de que alguns se juntavam para matar outros nobres. Então, as cruzadas, elas têm não só o objetivo de reconquistar a Terra Santa, Então, as cruzadas, elas servem também para resolver um problema da Europa. E ela vai ser uma resposta ao problema muito boa, porque se ela desse certo, resolvia o problema, e se ela desse errado, também resolveria o problema. Deixa eu explicar isso para vocês aqui. Bom, vamos ver o mapa aqui. Então, na Europa aqui, a gente tinha, na Europa, você tinha um excesso de nobres, você tinha um excesso de população. E você tinha os muçulmanos que tinham conquistado, Jerusalém, que tinham conquistado a Terra Santa, a Terra Santa aqui, ó, Então, os nobres, saem da Europa em direção à Terra Santa. O principal objetivo seria conquistar a Terra Santa, mas não só esse, Quais outros objetivos? A gente vai ter aí objetivos comerciais, Então a gente sabe que no período do feudalismo o comércio ele quase chegou a desaparecer, ele não chegou a desaparecer, mas ele ficou bem em menor quantidade, Então as cruzadas, elas queriam readequar, elas queriam reativar, na verdade, essa rota comercial do Ocidente para o Oriente. Além disso, se eles conseguissem conquistar novas terras, essas terras iriam para os nobres, os nobres que estavam sem terra. Ah, professor, mas você não falou que se desse errado também resolvia? Resolvia por causa disso aqui, ó. Aqui no finalzinho, olha só. Muitos cruzados morreram em batalhas, diminuindo bastante a quantidade de nobres na Europa. Então, a quantidade de nobres vai diminuir. Então, essas tensões também vão acabar diminuindo. Então, as cruzadas foram organizadas pela Igreja Católica, e a grande discurso era: vamos reconquistar Jerusalém, e quanto mais muçulmanos vocês matarem, mais vocês vão garantir o lugar no céu de vocês. Então, é um pensamento lá da época. A gente sabe que as cruzadas não vão conseguir o objetivo delas, A gente vai ter aí poucas cruzadas que vão conseguir efetivamente chegar a Jerusalém, Só a primeira cruzada que vai chegar até aqui, as outras não vão conseguir chegar, Mas ela vai ter um importante resultado aí na Europa mais pra frente. Beleza?
Bom, a gente não vai ter só as cruzadas aí, a gente vai ter uma série de problemas que vão acontecer lá no século XIV. E aí a gente vai ver quais problemas eram esses, por que a Europa entrou em crise. Olha só. Após cerca de 300 anos de avanços e mudanças, a Europa entrou em crise no século XIV, devido a diversos fatores que obrigaram a sociedade a se readequar, principalmente na França e na Inglaterra. Primeiramente, as plantações passaram por anos seguidos de seca, o que diminuiu a produção e, consequentemente, a quantidade de alimentos. Então, o primeiro fator aí, né, que vai causar essa crise vai ser a fome, né, uma crise aí na produção de alimentos. Outro fator que aumentou a crise foi a peste negra, que no século XIV chegou a matar 1/3 da população europeia. A peste, que se espalhava pela pulga dos ratos, agravou a situação devido às más condições de higiene dos burgos, que acumulavam sujeira e esgoto e atraíam os ratos vindo do Oriente pelos portos. Por ser contagiosa e matar rapidamente, transformou-se no principal pesadelo da época. Mesmo com essas condições precárias, a população encarava a doença como um castigo divino. Então, a peste negra, né, que é a peste bubônica aí, que vai assolar a Europa, ela vai matar 1/3 da população. Imagina aí, a cada 3 pessoas, uma, né, tinha morrido. Então, é muita gente que vai morrer, né? Dificilmente alguém na época não teve algum parente ou amigo, né, alguém conhecido aí que não morreu dessa doença, porque foi uma doença que se espalhou muito rápido. E principalmente porque uma doença que é transmitida, né, pela pulga do rato, mas ela também é transmitida, né, pelo contato com as feridas da pessoa doente. E às vezes acontecia o seguinte, a pessoa estava lá doente, aí juntava todo mundo ao redor dela para rezar, para pedir a Deus para salvar ela. E acabava que a doença se espalhava ainda mais. Né? Vamos lembrar que o pensamento dessa época era um pensamento muito ligado à religião. Então eles justificavam as coisas pensando na religião. Né? Então eles acreditavam que isso era um castigo divino. Além das questões de saúde e alimentação, né, então a gente já viu que a peste, que veio primeiro a fome, depois a peste, né, claro que a peste também, né, vai se espalhar muito rápido porque a população estava comendo mal, né, estava faltando alimento. Entre os séculos XIV e XV ocorreu uma série de batalhas entre a França e a Inglaterra, pois em 1328 o rei francês Carlos IV morreu sem deixar herdeiros e o rei inglês Eduardo III tenta assumir o trono, já que a França não tinha unidade territorial. Então a gente vai ter uma guerra também que vai matar muita gente. E nessa guerra a gente vai ter uma figura muito importante na história, e é muito interessante a gente ver a história dela. Olha só, após diversas vitórias dos ingleses, surge do lado francês uma camponesa que dizia ter visões divinas que fariam a França coroar seu rei. Seu nome era Joana d'Arc. Através de suas visões, conseguiu realmente ganhar várias batalhas. Então olha só, a Joana d'Arc, ela vai, né, ser uma francesa que vai dizer que tinha visões e ela vai acabar levando o exército francês a várias vitórias. Porém, com medo de perder mais batalhas, os ingleses acusaram-na de bruxaria. Joana é julgada e condenada à fogueira pela Inquisição e pela sociedade. Apesar das baixas, as duas nações se fortaleceram e formaram países economicamente fortes. Então a Joana d'Arc ajudou aí, né, nas vitórias da França, mas depois foi condenada, né, à morte. Hoje, né, ela é até uma santa para a Igreja Católica, né, Santa Joana d'Arc. Bom, a França e a Inglaterra, mesmo com essas guerras, vão acabar se fortalecendo aí. Crise do sistema feudal. Nesse contexto em que a população diminuía, os nobres cobravam cada vez mais impostos, a população camponesa, cansada de ser explorada, passou a se revoltar. As revoltas camponesas geraram diversos conflitos e embates por melhorias nas condições de trabalho e diminuição de impostos. Usando as ferramentas como armas, os camponeses enfrentaram os nobres e conquistaram alguns direitos. Todos os fatores citados acima geraram uma série de problemas no século XIV que fariam com que o sistema feudal perdesse força, dando lugar a uma nova forma de produção, a relação entre as pessoas, o capitalismo. Então a gente vai ter aí essa crise, né, no sistema feudal, a crise entre os camponeses e os nobres, e a gente vai ter uma mudança no sistema, né, econômico aí, e também político. Beleza? Bom, agora vamos à parte que vocês mais gostam aí, né? Vamos às atividades, vamos lá. Leia a manchete a seguir. Brasil registra a média móvel de 899 mortes por Covid a cada dia. Total se aproxima de 565 mil. Então, né, uma notícia recente aí, né, uma notícia aí do dia 10 de agosto de 2021, mostrando o número de mortos pela, né, pandemia da Covid-19.
Com base no que você estudou sobre a peste negra, cite uma semelhança e uma diferença entre ela e a pandemia do Covid. Então eu trouxe para vocês duas semelhanças e duas diferenças. Vocês podem escolher aí qual que vocês vão colocar. Primeiro, semelhança. Grande número de mortes, impacto em toda a sociedade. Né? Então, tanto a Covid-19, ela matou muita gente e impactou, né, muita gente também, a peste negra vai mudar o pensamento de muita gente, vai matar muita gente, vai impactar toda a sociedade da Europa na época. E a diferença? O conhecimento da doença e a resposta das autoridades. Né? Então, a gente já tem um conhecimento maior, né, do que causa a Covid, de como prevenir, e na época você não tinha isso, né, com a peste negra. Né? Tanto é que as pessoas achavam que era um castigo divino, as pessoas tentavam curar com orações, esse tipo de coisa. E também a resposta das autoridades, né? Como a gente tem agora governos mais organizados, fica mais fácil para organizar uma resposta para uma pandemia como essa. Beleza? Vamos para a próxima. Explique qual fator religioso motivou as cruzadas. Né? O fator religioso expulsar os muçulmanos da região de Jerusalém, que era considerada a Terra Santa. Né? Essa é a justificativa religiosa, né? O que o Papa vai conclamar, vai chamar a população, né? Em nome de Deus, em nome aí da Terra Santa, em nome de Jesus aí. E explico qual o fator econômico que motivou as cruzadas. Aí eu trouxe um trecho do próprio Pet, né? Vocês sabem que eu gosto sempre de trazer, sempre que possível, trazer um trecho do Pet, né? Olha só, além do interesse religioso e político, a nobreza também tinha interesses econômicos, já que queria ampliar seus negócios na região. O comércio de especiarias, tecidos e outras riquezas era intenso no território. Intenso e lucrativo, né? Então, o motivo econômico é ampliar os negócios, né? É ampliar aí o comércio de especiarias da região, ok? Pessoal, agora a gente tem uma imagem, né? E a gente tem aí, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Olha só, a imagem retrata os 4 cavaleiros do Apocalipse, a peste, a guerra, a fome e a morte, segundo o imaginário medieval. Esses cavaleiros teriam vindo ao longo do século XIV. Explique quais fatores do período levaram a essa ideia. Então, já se tinha essa crença, né, nos cavaleiros do Apocalipse, né, que seriam cavaleiros que apareceriam no fim do mundo, né? Então, quando tudo começou a acontecer na Europa, eles ligaram imediatamente com isso, né? Então, olha só, a Europa se viu abalada por diferentes problemas. A peste negra, a crise da produção de alimentos e as guerras. Mataram muita gente. Os europeus buscavam uma justificativa religiosa para atender tudo isso. Muitas vezes viam como um castigo divino, né? Então, tudo isso era visto como talvez até o fim do mundo por alguns, né? Bom, pessoal, tudo isso foi retirado do Estude em Casa. E é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir também, comenta aqui embaixo, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!